Melhor dia, abençoados! Graça e paz! Eu sou Jaqueline Moraes e esse é o canal Graça Sem Retoques. Muito obrigado por estar aí conosco, muito obrigada por nos apoiar, por nos incentivar a permanecer nesse bom combate da fé, que é anunciar boas novas, o Evangelho da Graça de Deus. Eu fico sempre muito cheia de expectativas para esse momento, sabe? É prazeroso, é agradável. É como se realmente, nesse momento, nós estivéssemos interligados, no mesmo entendimento, na mesma forma de pensar, na mesma pisada. E é tão bom, né? Quando você pode dividir coisas com pessoas experimentadas, com pessoas adultas, crescidas na fé, nesse conhecimento que é abundante. Então hoje nós vamos falar sobre inimigos da cruz. Parece pesado, né, esse tema? Parece duro mesmo. Mas olha, Paulo disse isso lá aos Filipenses. E claro, algumas pessoas vão falar, mas essa fala de Paulo foi lá para os Filipenses, pererê, tchururu. Amados, ela é muito real. Ela é muito atual. E nós usamos sempre como exemplo, como referência, sabe? A gente quer dizer que algumas coisas que aconteceram lá atrás, e assim é na nossa vida também, acontece com outras pessoas, em outros tempos, de forma diferente, igual ou pior, mas acontece. Essa é uma grande realidade. Então, inimigos da cruz. Vamos começar lá então lendo aos Filipenses? Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está em sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Vê se essa fala aqui, ela não é bem atual. Foi escrita há mais de 2000 anos. Mas quando a gente traz para os dias de hoje, amados, é impossível que a gente não fale, poxa, lá no tempo de Paulo, existiam pessoas assim. E ele fala de pessoas que vão contra, que lutam contra essa palavra, que tentam denegrir, sabe? Que cometem infâmia. Amados, até hoje. Você sabe uma pessoa que um dia experimentou dessa graça, que um dia esteve se alimentando dessa palavra, que se alegrou conosco. Dado um momento, a pessoa acha que já sabe andar sozinho e que já é um grande pregador do Evangelho da Graça de Deus, sabe? E que já está pronto. E aí, amados, infelizmente, se tornam inimigos da cruz. Porque deixam de seguir a pureza devida a Cristo, sabe? Deixam de falar da genuína graça de Deus para colocar os seus achismos, para colocar aquilo que a sua mente enfatuada começa a criar. E assim, querido, arrastam pessoas atrás deles. É triste porque depois que a consciência, por ser um filho, é triste porque quando essa consciência vem e fala, poxa, eu me precipitei, eu errei, eu não deveria ter feito assim. Eles não têm nem a hombridade de reconhecer os seus erros, de voltar atrás, de falar, não, eu sempre fiz parte desse corpo, eu sou membro desse corpo, porque esse é um corpo perfeito de Cristo Jesus. É com pesar que a gente fala a respeito disso, porque nós devemos ter humildade para reconhecer quando nós vamos por um caminho diferente, o caminho que nós escolhemos.
E nós sabemos que quando somos nós que escolhemos os nossos caminhos, quando a gente não faz aquilo, ó, sede meus imitadores, olhe para nós, andem segundo o modelo que tendes em nós. Não que sejamos melhores, amados, não que sejamos superiores, imagina, superior e melhor é a graça de Deus que habita em nós. É a verdade que o Espírito Santo fala por meio das nossas vidas. Não produzimos nada, recebemos do alto. É Ele que nos dá todo o entendimento e sabedoria. Então, quando eu chego para o meu irmão e admito, cara, você está certo, Cristo deu a ti a revelação, está em você a maneira correta de anunciar o Evangelho. Eu achei que podia, mas as minhas forças não me levaram a tanto. E hoje eu estou regressando, hoje eu estou de volta. Eu vejo que em ti há um modelo a ser seguido. Eu vejo que tu és verdadeiramente uma mulher, um homem de Deus. Então, amado, por um tempo as pessoas vão se tornando inimigas da cruz, vão desfazendo essa obra maravilhosa com o seu proceder, com as suas falas, sabe? Desmentindo os outros, maculando o evangelho na vida do outro. Amados, cada um de nós alcançamos um entendimento, amém? Glórias a Deus. Mas nós temos que saber o tempo de sobriedade, sabe? A gente não pode sair aí como loucos, desvairados, achando que somos detentores da verdade, que a graça só foi revelada a mim. Sabe? Eu vejo, infelizmente, a internet se tornou um palco, um circo, onde todo mundo sai falando tudo o que quer, usam o seu entendimento, aplicam coisas que não é verdadeiramente a graça de Deus. E nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, sabe? Vão introduzindo uma falsa graça, uma graça maquiada. Isso pode, isso não pode, não, porque naquele tempo era assim, mas hoje não é mais. Amados, nós temos que estar atentos a essas pessoas que Paulo disse que está entre nós. Sabe? Ele falou, olha, entre nós que estão essas pessoas que são inimigas da cruz, porque elas estão começando a disseminar historinhas e pensamentos próprios que não é do Espírito. E isso é muito sério, amados, porque começa a sair só uma faísca e quando você vai ver está um grande incêndio. E Paulo é muito claro quando ele diz, olha, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O próprio Deus colocou um modelo em quem anuncia boas novas. O próprio Deus quis mostrar para os seus ouvintes verdade naquele que fala. Credibilidade. Deus coloca nas pessoas a credibilidade, sabe? A ação de acreditar em quem está falando e sobre o que está falando. E é muito fácil você identificar. E aquele ali já se tornou inimigo da cruz. Já não recebe mais os feitos. Cara, eu sou maravilhada com aquela ação, com aquele tempo, com aqueles feitos. E eu não posso jamais, amados, me tornar inimigos da cruz. Aquilo ali foi um marco, um divisor na história. Sabe? Aquilo ali dividiu duas alianças. Colocava-se fim à primeira, ali estabelecia então a segunda, o favor, a misericórdia de Deus. E quando eu me torno inimiga de Cristo, eu anulo a cruz. Sabe? Eu digo que aquilo ali não valeu de nada. Como assim? Como eu vou falar mal? Como eu vou dizer que não foi bem assim? Como eu vou dizer que aquela manifestação não aconteceu? Então nós estamos vendo muitas pessoas se tornando inimigas da cruz, porque querem criar um outro evangelho. As pessoas estão se perdendo nesse caminho que é tão maravilhoso e já foi preparado de antemão, mas as pessoas não querem aceitar, sabe? Elas querem preparar o seu próprio caminho, elas querem ter o seu próprio entendimento, elas querem falar de si mesmo. E Deus não divide a sua glória com ninguém. O eu humano não tem valor nenhum, querido. Você pode ter toda a teologia,
você pode ter toda a sabedoria humana, você pode ter, sabe, pós-graduação, mestrado. Se você não tiver a humildade de reconhecer que a obra não é sua, e sim do Espírito Santo, você é um pobre miserável. Você é um desgraçado. Desgraçado é desprovido de graça. E é triste a gente olhar e ver, nossa, o que aconteceu? Olha, você discorria tão bem, tu ias tão bem, o que vos fascinou? O que lhe embruxou ao ponto de você ser inimigo de Cristo, da cruz de Cristo, e querer estabelecer a sua própria justiça? E querer estabelecer agora a sua fala, porque você é o pregador, porque você é a pregadora, porque você é o enviado, porque você. E levam muitas pessoas com esses seus pensamentos. Arrastam pessoas com essas inimizades da cruz. E para nós é com muito pesar que falamos isso. Porque como o meu esposo já falou várias vezes, e eu, sabe, gosto de falar, amados, somos humanos, erramos, claro, cometemos muitas falhas, óbvio, mas eu acho que é bonito, sabe, quando você volta atrás. É bonito quando você reconhece que aquilo que você falou, aquela época você tinha aquele entendimento, mas que você avançou para o que é perfeito. O próprio Deus deu crescimento e hoje você, com a sua maturidade espiritual bem estabelecida nessa graça, você consegue falar, então, eu era menino, eu fazia, eu andava, eu tinha atitudes de menino, mas hoje o próprio Deus amadureceu o meu pensamento, o próprio Deus me quis revelar essa graça, porque é verdade que no tempo de Paulo a graça de Deus foi revelada a ele, uau, glórias a Deus. Que caminhada linda, sabe? Anunciante, mensageiro de Deus. Mas agora, amados, é dada a nós essa missão. Nós temos limitações na carne, daqui a pouco Geraldo Moraes, Jaqueline Moraes, Lili Santos, Aldinete Pinheiro, sabe? A Renata Romão, já não vão estar aqui para anunciar mais. Terá fim. E aí? O próprio Deus dará capacidade. O próprio Deus dará discernimento, o próprio Deus dará crescimento para que outros e outros e outros venham anunciando a graça de Deus. E isso não está em nós. A graça de Deus não é minha, não é sua. A graça de Deus pertence a Cristo Jesus e Ele a dá a quem lhe apraz. E nós temos que ter essa consciência. Eu não posso tirar essa glória de Deus e colocar em mim. Porque eu não posso arrastar pessoas atrás do meu entendimento, daquilo que eu acho. As pessoas têm que ver credibilidade. As pessoas têm que falar, caramba, eu reconheço que em Cristo aquela pessoa foi levantada. Mas por falar a verdade, por ver o modelo a seguir, por ver que uma conduta está de acordo com o Evangelho da graça de Deus. Eu louvo a Deus, sabe? Por esse corpo aqui bem ajustado. Porque quando a gente fala, vocês recebem, vocês veem verdade. E nós não fazemos isso, não falamos isso para a glória nossa. Porque honra e glória só pertencem a Jesus. Ele é o único merecedor de toda adoração e da nossa gratidão, amados. Passamos por tantas coisas e por tantas adversidades. Mas nós sabemos em quem temos crido e sabemos que o nosso Deus, ele permanece fiel para sempre. A palavra dele não volta vazia, querido. Ela cumpre o propósito para o qual foi designada. Tudo que Deus determinou, assim se efetuará. Na minha vida, na tua vida, na vida daqueles que estão se tornando e que estão levando pessoas a se tornarem inimigas da cruz. Nós não. Nós somos apaixonados por Jesus, sabe? Nós respiramos a Cristo. E por isso, muitas das vezes, nós somos julgados de uma forma má, de uma forma injusta. Mas eu dizia ontem, e já venho dizendo há um tempo, amado. Essa fala, não julgue para que não sejais julgado.
Não julgue, não julgue. Isso tem me trago algumas reflexões. Amados, você sabe que o julgamento, ele faz parte da nossa vida? O julgamento é nós. E isso não quer dizer que é ruim. Eu conheço uma pessoa a partir do que eu julgo a respeito dessa pessoa. É assim com você. É porque quando as pessoas falam assim, não julga, as pessoas sempre colocam isso de um lado negativo. E esse julgamento, amado, faz parte do ser humano, sabe? Eu conheço que aquela pessoa é uma boa mãe, que é um bom pai, que é um bom chefe de família, que aquele menino é um filho legal, que aquela menina é um filho legal a partir de um pré-julgamento. Eu tenho que julgar a atitude, sim, a sua atitude, você julgar a minha atitude, para que então você tenha um parecer sobre mim e eu sobre você. Não existe esse negócio de não julgar. Nós somos julgados diariamente, sabe? E é assim que se estabelece o conhecer ao outro, é a partir de julgamentos. Isso, como eu disse, não é negativo. Não tem que ser negativo. Ou pode ser negativo e você não queira mais nem participar daquilo. Então é muito importante que você julgue sim. Paulo diz isso, olha, sejam imitadores meus, observa. O observar é analisar, é julgar os feitos, sim. O proceder, eu vou julgar o teu proceder. É pelo que você faz, é pelo que você fala, que você se mostra, que você se revela. E que eu daqui, observando,